Te exalto, Deus te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim, eu te exalto, te exalto, Cristo. Te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, meu Rei. Ele é seu Rei, Ele é o meu Rei, por isso nós o exaltamos. Aplaude ao Senhor, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém, abençoados. Podeis se sentar, glória a Deus. Maravilhoso, né? Deus, Ele é justo, Deus fiel e justo, porque o amor não se alegra em injustiça. Vou repetir, o amor não se alegra com a injustiça. Por isso nós o exaltamos, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. É o seu Deus? É o meu Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Igreja, há motivos para que nós venhamos a nos desfazer dos nossos bens. Há motivos. Nossos bens pertencem a nós. E nós, às vezes, temos motivos para nos desfazer deles. Um dos motivos é porque precisamos, né? Às vezes precisamos vender um bem, vender algo, é a necessidade financeira. Às vezes nos desfazemos para trocar um mais velho por um mais novo, às vezes um mais novo por um mais velho, não é assim? Há motivos. Há um motivo também de desinteresse. Às vezes nós perdemos o interesse por aquele bem. É nosso. Mas às vezes não serve mais, não gostamos, ficamos enjoados. Não, sabe aqui, um exemplo assim, às vezes deixamos uma roupa lá no guarda-roupa, esperamos engordar para colocar ela, porque ela é larga. É assim? Não, às vezes não, né? Às vezes nós esperamos ao contrário, né? Emagrecer para colocar ela. Mas acontece. Às vezes ganhamos um presente, não era bem aquilo, não serve, não é o nosso, o pessoal é diferente, fica lá encostado. Então, há motivos. Eu citei só 2, mas você deve saber outros motivos que fizeram você se desfazer dos seus bens. Ou por necessidade, ou porque total perca de interesse. Não serve mais. Você não vê utilidade naquele bem. Diga, a história é paralela. A história é paralela. E eu vou citar agora 3 casas onde a história pode ser aplicada, porque a história é paralela. Abra no livro de Gênesis. Só abra no livro de Gênesis, capítulo 25. E eu vou contar a história rapidinho de alguém que tinha um bem precioso. Eu posso afirmar hoje que é o bem mais precioso que ele tinha. Naquela época, era o bem mais precioso. Era a bênção da primogenitura. Naquele tempo, ser primogênito lhe dava o direito de, quando o pai falecesse, ele se tornar herdeiro de todas as propriedades do pai. E nem só isso, assumir naquela família a autoridade que aquele pai tinha, espiritual e física. Era uma bênção muitíssimo importante. Primogenitura.
Abraão, Isaque. Abraão passou a sua bênção para Isaque. Isaque casou com Rebeca. Rebeca, como vocês sabem, teve 2 filhos, Esaú e Jacó, gêmeos. Esaú, quando nasceu, ele teve o direito da primogenitura, porque ainda que gêmeos, ele nasceu primeiro. Eu estou resumindo bem a história, porque não há necessidade de eu enfatizar aqui a história de Gênesis. Mas eu quero dizer que o direito da primogenitura, dessa bênção maravilhosa, era de Esaú. A ele, quando o pai morresse, ele ia herdar todas as propriedades do pai, todo o direito que ele tinha de, dali para diante, cuidar da família. Talvez você esteja dizendo assim, não, eu sou mais velho, então é comigo mesmo. Não, abençoado. Foi naquele tempo. Foi naquela época. Eu estou retratando algo que era importantíssimo. Já já nós vamos saber qual é a importância disso hoje. Amém, abençoado? Mas Esaú, num determinado tempo, junto com o seu irmão, Esaú era diferente do seu irmão. Esaú era caçador. O seu irmão era mais quieto, mais tranquilo. Era mais para pastor do que para caçador. E você vai acompanhar comigo agora o que foi que Esaú fez com essa preciosidade que era de direito dele. Entendeu até aí? Gênesis 25, versículo 29. Houve um determinado dia, Gênesis 25, 29. Jacó, irmão de Esaú, tinha feito um guisado, uma comida, quando Esaú chegou do campo muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Olha só. Esaú estava cansado e com fome. A comida quem tinha sido feito era por Jacó. Esaú pediu a comida, e Jacó aproveitou a fome do irmão e disse: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e então se levantou e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Olha que interessante essa história. A ele foi dado o direito de, quando o pai falecesse, ficar com todas as propriedades, assumir o lugar do pai, ser agora aquele que conduzia a família. Mas Esaú não deu a mínima importância para isso, quando a fome do estômago dele cresceu e ele não tinha o que comer. Ele desprezou tudo que era para ele ter quando o pai falecesse. Ele pensou: meu pai está vivo, nem vai morrer, sabe lá quando é que vai morrer, eu quero lá saber dessa bênção, isso aí não serve para nada para mim, eu estou com fome, quer saber de uma coisa? Não estou nem aí, me dá comida. Ele desprezou. Uma preciosidade, um valor que era dele, mas ele não deu importância nenhuma para aquilo.
Segunda casa, Lucas, capítulo 10. Vai guardando aí no seu coração. Abra no livro de Lucas, capítulo 10. Nessa segunda casa, algo diferente aconteceu. Lucas 10, a partir do versículo 38. Essa história é bem conhecida, mas você vai entender, porque o Espírito Santo está neste lugar. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, eles quem? Jesus e os seus discípulos. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Estava Marta ali, preparando o almoço, indo para o fogão, tinha que servir a refeição. E Jesus ali. Jesus estava ali. E Marta, preocupada em fazer almoço para servir, ficou tão irritada que disse para Jesus: Jesus, Senhor, não te importas que Maria... Onde estava Maria? Escutando tudo que Jesus estava falando. O que será que Jesus estava falando, hein, igreja? Talvez ele estivesse dizendo: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado quando sofres injustiça por causa do meu nome, porque grande é o vosso galardão no céu. Não estava falando isso. Isso ele falou lá em Mateus, capítulo 4. Abençoado, será que Jesus só falou uma vez para aquela multidão? Não. Jesus repetia e repetia os seus ensinamentos por muitas vezes para muitas pessoas. E ali naquela casa onde ele estava sentado esperando, ser servido por Marta, ali ele falava: ouvistes olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo. Não era assim? Ele diz: amai-vos uns aos outros. Ele ensinando. E Marta estava ali só ouvindo. E Maria estava ali só ouvindo. E Marta só criticando e olhando aquela situação. Não ouvia nada que Jesus estava ensinando. Só preocupada com a comida, com a refeição. Parecia Esaú, só preocupado em comer. Dono da bênção, mas só queria saber de encher o seu estômago agora. Só estava preocupado com as coisas visíveis. Diga de novo, a história é paralela. Mas Maria não. Maria não estava preocupada se ia comer, se ia vestir, se ia dormir, se a casa estava limpa, se a comida ia ser feita, se eles iam gostar, quantos tinham para comer, se o prato estava na mesa, se as cadeiras estavam postas. Maria não estava preocupada com nada. Maria estava preocupada só em ouvir aquele que era o seu Salvador, porque um dia certamente ele dizia: e há que o Filho do Homem há de ser crucificado, mas ele ressuscitará ao terceiro dia. E ela só ouvindo. Mas Marta não aguentou aquilo. Versículo 41. Lucas 10, 41. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte,
Algumas traduções diz a melhor parte. Olha na sua tradução e vê se tem a melhor parte. Quem tem? Levanta a mão assim para mim saber. Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, a qual não lhe será tirada. A melhor parte, a boa parte, não vai ser tirada daquele que para ouvir o Rei, o Cristo ressuscitado, a graça que lhe alcançou, essa não lhe será tirada. E nós não somos da primeira casa, nem da segunda casa, aonde vamos andar preocupados com o que havemos de comer, de beber, de vestir, vamos nos preocupar com o dia de amanhã, porque já basta o dia o seu próprio mal. Nós não somos a primeira casa onde vamos vender a nossa primogenitura, o nosso direito de reinar com Cristo. Vamos negociar a nossa salvação de forma nenhuma, porque ela já nos pertence. Não há motivo nenhum nessa terra, nem embaixo da terra, nem nos céus, que nos faça trocar isso por qualquer prato de lentilha. E muito menos por qualquer comida bem feita ou mal feita. E não vai haver nenhum Jacó nos tentando enganar, porque nós não estamos à venda, nós fomos comprados por bom preço, e quem é comprado por bom preço não se vende. Não se vende. Por isso, vamos para a terceira casa. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre a terceira casa, e é nessa que nós estamos. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 22. Tendes, porém, chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos onde está a bênção dos primogênitos? Quem tem a bênção dos primogênitos hoje na nova aliança? A igreja tem a bênção dos primogênitos nessa nova aliança. Nós chegamos na Assembleia dos Santos, é nossa bênção da primogenitura, e é por isso que somos herdeiros da vida eterna e havemos de reinar com Cristo Jesus. Está aqui, os herdeiros da primogenitura. Somos nós, igreja. Vamos ler de novo isso. Tendes, porém, chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Viu? Se você nasceu primeiro ou nasceu por último, é o filho do meio, ou você é o oitavo, o quinto, o quarto, isso não importa. A bênção é sua. Foi Deus quem instituiu. E olha essa importância, a importância de ser herdeiro dessa bênção abençoada. Olha a importância. A Jesus
versículo 24. Vamos ler o 23, terminar. Tende chegados a Deus, o juiz de todos. E hoje nós vimos o testemunho do juiz de todos aqui, amém? E os espíritos dos justos aperfeiçoados. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. E por que isso? 1 Coríntios, capítulo 6. Volta um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos entender bem isso, para nunca mais se esquecer. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Só a primeira frase. Fostes comprados por bom preço. Por isso, quem foi comprado por bom preço não se vende. E não vende o bem mais precioso que herdou, por motivo nenhum. Não há motivo que nos faça nos vender. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 29. É um texto bem conhecido, mas vamos ler novamente. Romanos 8, 29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tem ou não tem a bênção? Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Colossenses 1. Estamos terminando já, amém? Colossenses 1. A partir do versículo 15. Colossenses 1, 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, a igreja é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo venha a preeminência. Aleluia. Fomos comprados por bom preço. Chegamos à Assembleia. Vamos terminar lendo novamente Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Nós jamais podemos esquecer disso, amados. Aonde foi e por que preço foi que Deus nos comprou? Hebreus 12. Eu vou ler o versículo 16, para mencionar Esaú de novo, para sabermos que não pertencemos mais a essa casa, nunca pertencemos a ela. Mas Paulo diz e cita, dizendo: ninguém seja imoral ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição
vendeu o seu direito de primogenitura. Versículo 22. Tendes, porém, chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Fica de pé, igreja dos primogênitos inscritas nos livros do céu. Nós podemos cantar, nós podemos louvar, nós podemos adorar. Nós somos a igreja dos primogênitos com direito à herança do Pai, à vida eterna. E nós podemos dizer: graças te damos, Senhor, por tão grande salvação. Amém, igreja? Graça e paz a todos vocês, em nome de Jesus.